Boa noite, meus amados. A palavra de hoje que venho trazer é uma palavra que ela está lá em Mateus, no capítulo 4. Mateus, capítulo 4, diz que Jesus Cristo, ele, ao sair da água, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. O interessante dessa situação é que o próprio Espírito Santo foi quem levou Cristo para ser tentado pelo diabo. E hoje nós vemos muitos crentes que passam por dificuldade, por tentações, por provas neste mundo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Quando você é levado ao deserto, é simplesmente para que você seja aprovado na presença de Deus. Vai passar tempos, vai passar épocas, mas chega um determinado tempo que você amadurece e começa a verdadeiramente a crescer na fé, e aí vem a aprovação de Deus. Jesus, por ser ali o primogênito de Deus, ele entendia toda a situação espiritual, e quando ele chegou nesse deserto, ele já chegou em jejum e oração. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que ele jejuou por 40 dias. Amém? E 40 noites. E teve fome. E após 40 dias e 40 noites, sustentado pelo Espírito Santo, ele teve fome. E quando ele teve fome, o tentador aproximou-se dele, né? E disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O que Satanás quer dizer? Quer dizer que ele vai tentar pegar o crente no seu momento de agonia, no seu momento de provação, no seu momento de que ele vai estar vulnerável, na sua necessidade. Jesus tinha uma necessidade, a necessidade dele era fome. Satanás falou assim: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Ora, Satanás sabia que Jesus era Filho de Deus desde os 12 anos, quando ele tinha 12 anos, desde o nascimento, porque ele acompanhou ali o anjo Gabriel visitando Maria. Então Satanás sabia do histórico de Cristo. Mas ele queria fazer prova, queria provar a Cristo, tentar ao Senhor para que o Senhor fizesse o que ele pensava. Mas na verdade Cristo não fez. E o que eu vejo nessa narração que Cristo ele foi tentado pelo diabo, quando o diabo mandou ele transformar pedra em pão, eu vejo que naquela época em que Maria subiu com José ao censo, e quando o censo acabou eles voltaram à sua residência em Nazaré, porque o censo era em Jerusalém, e ali eles notaram que o menino não estava com eles. Ao procurar no meio dos parentes o Senhor Jesus, aos 12 anos, eles viram que também não estava. E aí eles foram procurar Jesus de volta em Jerusalém. E acharam Jesus pregando no templo. E Jesus estava pregando no templo e foi questionado por Maria e por José, como se falasse assim: menino, onde tu estava? Nós estávamos te procurando. E Jesus respondeu: ora, não sabia vós que eu estava cuidando dos negócios do meu Pai? Jesus aos 12 anos ele já entendia essa identidade. Mas muitos crentes hoje não entendem a sua verdadeira identidade de filho, de sacerdote real, de povo santo, de propriedade exclusiva de Deus, de nação eleita, de embaixador de Cristo, de homem que tem que ser íntegro, reto, temente ao Senhor, se desviar do mal. O crente ele tem ali uma falsa identidade de crente. A grande maioria tem essa falsa identidade. Porque ele briga a respeito de bens, a respeito de carro, a respeito de casa, ele ora, ele vai à igreja, ele faz propósito, é um direito. Amém? É um direito porque o crente é cabeça e não é cauda. Mas ali ele espernia quando alguma coisa dá errado. E a palavra de Deus também diz: ora, aquele que se faz amigo do mundo, esse é inimigo de Deus. E grande culpa dessa situação é dos pastores. Os pastores, eles colocam uma falsa identidade na vida dos crentes. A palavra do Senhor diz que nós não somos deste mundo, nós somos
embaixadores. O embaixador ele é enviado. E o embaixador ele tem uma pátria, um dia ele vai voltar. E Cristo entendia isso desde os 12 anos. Olha, eu estou cuidando aqui dos negócios do meu pai, eu estou pregando o Evangelho. A Bíblia diz assim, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Muitas vezes você não vai, mas você tem que pregar para o seu vizinho, pregar na sua redondeza e mostrar a sua identidade de cristão. Você tem que ter identidade na presença do Senhor. Jesus, porém, naquele momento, para impor a sua identidade cristã e de filho de Deus, Jesus diz assim, olha, porém, respondeu Jesus, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. O interessante da palavra de Deus é que a palavra de Deus diz em Isaías 55:11, fala assim, olha, nenhuma palavra minha voltará para mim, vazia, sem antes surtir o efeito em terra. Né? A palavra de Deus ela tem poder. Deus ele fala assim, ó, eu velo para cumprir a minha palavra. E Jesus entendia isso quando ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Ele falou assim, olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. A palavra de Deus ela é poder. Pela palavra de Deus, os mundos foram criados, o universo, o início, o fim, porque a Bíblia diz que o próprio Deus, ele é antes, ele é o Deus do ontem, do hoje, do presente e do sempre, do futuro. Então Deus, pela sua palavra, ele criou toda a ordenação, toda a ordem de anjos, que é principado, que é potestade, que é o presente, que é o porvir, que é a altura, que é a profundidade, que é os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins, o homem, a humanidade, os animais. Pela palavra de Deus foi criada, porque a palavra de Deus ela gera poder no mundo espiritual. Quando a palavra de Deus ela é pronunciada, ela executa algo no mundo espiritual. E quando Deus fala que meu povo ora e ora mal, pede mal, perece por não conhecer as Escrituras Sagradas, primeiro, não recebe porque não tem uma certa posição do altar. E segundo, não recebe porque não tem conhecimento da verdade de Deus que está na própria Escrituras de Deus. Deus ele não pode negar a sua palavra para aquele que tem posição de altar. Um exemplo é se você tem a posição do altar. Salmo número 1 diz, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores e nem anda com os pecadores, mas pelo contrário medita na lei do Senhor de dia e de noite, esses serão como árvore plantada à beira de ribeiros e tudo que fizer vai dar certo. Então, se eu não estou na roda dos escarnecedores, eu não estou andando com eles, com os pecadores, e eu estou meditando na lei do Senhor de dia e de noite, eu tenho um altar. E se eu tenho um altar, eu tenho autoridade. E se eu tenho autoridade, eu tenho o poder de Deus, eu sou boca de Deus na terra. Eu abro a minha boca e o Espírito Santo vai falar por mim. Então eu tenho identidade cristã, eu sou filho de Deus. Eu reconheço a autoridade de Deus sobre a minha vida. Isso é ter identidade. Mas o diabo ele não se dá por vencido. E ele faz a segunda provocação a Cristo, onde fala, então o diabo levou a cidade santa. Muitas das vezes, a Bíblia fala que ele levou Jesus à cidade santa e colocou sobre o alto do templo. Satanás tem esse poder. Às vezes ele toca no crente. Deus permite para ver quem é que está sendo tocado do outro lado. Você tem que reconhecer, quando Satanás tentar tocar em algumas coisas suas, você tem que usar de autoridade, repreendê-lo em nome de Jesus e mandar afastar da sua vida. Na verdade, você já é abençoado com toda sorte de bênção, mas você tem que tomar isso por força, por violência. O reino de Deus é tomado por força, por violência. Ele é tomado na autoridade do nome do Senhor Jesus. E aí é onde o crente peca, porque ele pede a Deus, enquanto Efésios capítulo 1 fala que já foi abençoado com toda sorte de bênção. Então, a Bíblia fala que nossas armas não são carnais, mas espirituais em Deus para destronar principados e potestades. Então, esses principados eles têm que ser destronados pelo poder da palavra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E tudo que você ligar na terra vai ser ligado no reino. Você tem que usar a sua autoridade contra os demônios, contra as hostes do mal, contra os dominadores de mente, que são facções demoníacas que tanto atrapalham este mundo que vivemos. Então, Jesus foi colocado lá no alto do pináculo e o Satanás pegou e falou assim, olha, se tu és o Filho de Deus, então atira-te daqui para baixo. Mais uma vez ele quer interferir
na identidade do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E aí Satanás, ele usa essa palavra e fala assim: porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e nem o teu pé tropeçará em pedra. Ou seja, aí ele já fez duas indagações. Primeiro, ele afligiu novamente a identidade do homem de Deus, do Filho do Deus Altíssimo, do Senhor Jesus. E segundo, ele usou a palavra de Deus para tentar induzir Cristo ao erro, para que Cristo se atirasse do alto do pináculo. Quantos são os pastores que hoje usam a palavra do próprio Deus, palavras semelhantes como eu tudo posso naquele que me fortalece, mas esquece, nem tudo me convém. E eles falam que pode isso, pode aquilo, misturam água com óleo, óleo com sal, sal com o vinho, para dizer que o sal está misturado com sangue, e na verdade eles estão fazendo verdadeiras obras de macumbaria, de bruxaria, estão sendo semelhantes ao espiritismo, e estão misturando elementos que são consagrados separadamente na Bíblia. Eliseu jogou sal sobre a fonte da água e falou: a partir de hoje essa água é doce. Isaías usou o óleo para ungir, Samuel também usou para ungir. Amém? Então, são detalhes diferentes, em diferentes fases, elementos usados de forma diferente, mas o crente de hoje não, ele quer misturar tudo e ele quer mostrar que ele tem entendimento e na verdade ele está assimilando a sua obra ao espiritismo, à umbanda, a quimbanda, o candomblé, a macumbaria, a bruxaria, o espiritismo, né? A todas as obras de ímpios, né? E na verdade ele não está fazendo conforme a palavra de Deus, ele está fazendo segundo doutrinas. E Satanás ele tenta, então lança-te daqui para baixo, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Nós sabemos lá em Hebreus capítulo 1, verso 14, diz que os anjos de Deus são espíritos ministradores mandados para ajudar os que vão herdar a salvação. Mas nós não podemos tentar a Deus. Pular de um edifício alto simplesmente para pensar que um anjo vai nos pegar. Isso é tentação. Não vai pegar, amigo. Você vai cair no chão, vai se esborrachar e vai morrer. E aí é suicídio. Suicídio é atentar contra a própria vida e é tratado como homicida. Então o homicida, ele lá no final do julgamento, ele vai perder a sua própria vida porque tentou a Deus, né? E eles se sustentarão com as mãos para que não tropecem em pedra. Satanás, ele sabe como articular a palavra de Deus para induzir os crentes aos erros, né? Respondeu Jesus: também está escrito. E aí Jesus pega a palavra de Deus e responde: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, Jesus, ele conhece a palavra. E Paulo, ele faz uma referência clara sobre isso. A palavra, ela prega para dois tipos de pessoas. Romanos fala que há vasos de honra e vasos de desonra. Então, Satanás, aí na boca, como se colocasse na boca dele a desonra, tentou usar a palavra de Deus para tentar a Deus. Mas Jesus, na honra do Espírito Santo, porque também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Amém? Então, não tentarás ao Senhor teu Deus. Amém? Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes o reino do mundo e a glória dele. Então, Satanás, ele não vai parar, meu amigo. Ele não vai parar de tentar. Ele vai tentar, na sua dificuldade, te apresentar riquezas, facilidades, homens ricos, para que você use a cobiça e tente arrancar destes homens um dinheiro, uma quantia, para resolver seu problema temporariamente, pela força do teu braço, pela tua vontade, pelo teu intelecto, pela tua inteligência, pelo aquilo que você sabe da palavra de Deus. Então ele vai te tentar de qualquer jeito, e você vai no embalo, porque a Bíblia fala que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então Satanás, ele quer te colocar no mundo para que você se torne inimigo de Deus. E aí você vai começar a ter a natureza do próprio homem, que visa, através da cobiça, por seta, né,
as coisas do mundo e esquecer as coisas espirituais, porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quando eu estou em espírito, é natural que a bênção do Senhor me alcance. Então, eu vou receber de Deus aquilo que é direito, aquilo que é herança, aquilo que cabe para a minha parte receber. Eu não vou ficar forçando ninguém a entregar o dízimo, a oferta, ou fazer um propósito atrás de propósito, simplesmente para falar, me dá, me dá, me dá, me dá, e me dá. Na verdade, não. O altar é que tem que oferecer a cura, oferecer a libertação, oferecer, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a edificação de uma família, a transformação, a cura dos vícios. O altar oferece. O que vem é consequência para o altar. Mas não podemos também deixar de fazer o chamamento do dízimo e da oferta no altar do Senhor, porque também é direito da igreja. Ora, aquele que trabalha é digno de receber o seu salário. O que mantém uma igreja? É o dízimo e a oferta dos fiéis, um sacrifício que o fiel faz de acordo com a fé, e ele acaba recebendo em troca a 30, a 60 e a 100 por um da parte de Deus, porque também é promessa. Então nós temos que alinhar os princípios pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu digo que ele mostrou tudo isso, e a glória dos reinos para Cristo, mas Cristo também não se deixou levar pela tentação do dinheiro, e disse, ide, tudo isso te darei se prostrado me adorar. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorar. Então Jesus lhe respondeu, retira-te daqui. Retira-te daqui, Satanás, porque também está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, quando você aceita os manjares de Satanás, ou é induzido por seta a fazer o que ele quer, você está se curvando a Satanás. Você deixa de ser o homem de Deus, a mulher de Deus que você é, você perde a unção porque você tem uma necessidade e simplesmente você vende com muita facilidade o seu ministério porque você está olhando por vistas, está olhando conforme você quer olhar. Então, esse é um desafio que eu tenho. Chamar o sacerdote para a verdadeira realidade do Evangelho, e quando ele estiver na posição, as bênçãos do Senhor o alcançará. É um serviço árduo, porque a maioria dos sacerdotes, a maioria dos obreiros, dos pastores, principalmente que vêm de outras denominações, eles já vêm viciados, como se tivesse aquela condição sobre a vida deles. Mas é homens de Deus, é mulheres de Deus, é filhos do Deus Altíssimo, o que tem que ser lapidado como joias na mão do oleiro, tem que ser lapidado como se fosse joias na mão do orive, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Com isso, o diabo deixou a Cristo, e eis que vieram os anjos de Deus e o serviram, porque quando você rebate as astúcias de Satanás, Satanás ele não entra na sua casa, não entra na sua família, né? Há um entendimento que há uns que buscam mais, outros buscam menos, mas na verdade tudo isso contribui para o bem daqueles que amam a Deus quando você está em espírito e em verdade na presença do Senhor. Tem que buscar em tempo e fora de tempo. A palavra do Senhor diz assim, olha, fui buscado por aqueles que nem me procuraram, né? Na verdade você tem que buscar a Deus em tempo e fora de tempo, porque a palavra do Senhor diz que só Ele, Deus, é que pode trazer a existência que não existe na nossa vida. A nossa fé é essa. A fé que nós temos hoje é pregar o Evangelho a toda criatura, colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados. E nesse movimento de estar impondo o reino de Jesus Cristo sobre a terra, as bênçãos do Senhor vai nos alcançar, porque é um direito nosso, é a nossa herança. Mas não podemos também deixar de comer, e nem de beber, e nem de se vestir, sendo que nós temos um direito de edificar um povo. Nós temos que edificar um povo para garantir o nosso direito, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a igreja, reino de Jesus Cristo, amém? Nós pregamos em outras igrejas, mas a palavra ela é reta, ela é íntegra, ela tem que ser temente ao Senhor. A palavra que sai da boca do profeta, ele antes de falar alguma coisa para uma congregação ou tentar edificar uma vida, ele tem que pensar na vida do outro lado, ele tem que ter amor ao próximo, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré.
E assim, essa é a palavra de hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração. Você tem uma identidade. Essa identidade, quem te deu foi o próprio Deus. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. O Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida e você tem que zelar. Zelar por temor, porque um dia você vai, em nome de Jesus Cristo, mas vai apresentar a sua obra a Deus. Por mais que você esteja vinculado em ministério, a obra que você está fazendo, você vai estar vinculado a ela e vai responder por ela no dia do juízo. Essa palavra eu aplico ela aos pastores, aos obreiros, aos missionários, aos bispos, aos apóstolos, aos profetas, amém? A todos os membros da casa do Senhor e todos aqueles que são crentes, fiéis em Cristo Jesus, em nome de Jesus, que a igreja diga amém, graças a Deus, e que vocês sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo Nazaré.